Quero saudar a todos que me veem nesse momento. Quero me estender por alguns instantes sobre questões relevantes ligadas ao direito constitucional e à estrutura do Estado, para que se possa, de alguma maneira, refletir sobre o andamento do nosso projeto nacional. A primeira questão que se coloca, basicamente, é uma abordagem um pouco distinta da usual sobre o que seria a Constituição. Levando em conta a nossa proposta de que a norma seja vista como uma promessa que se faz para efeito de redução de conflitividade social, daqueles que acabam por reunir em suas mãos o poder geral de condução da coisa pública e, consequentemente, da vida privada de todos os cidadãos. A norma sendo, então, uma promessa, ela estabelece regras gerais de funcionamento da vida, não apenas de uma forma instantânea, mas também premonitivamente, isto é, ela acaba dispondo sobre como será o futuro. Ela tem de ter uma estruturação que dê a quem dela recebe a tutela uma garantia constante de que as coisas permanecerão sendo como foram propostas. Então a Constituição basicamente reúne as normas mais essenciais e com isso eu quero dizer as promessas mais profundamente esperadas e, por assim dizer, mais insistentemente exigidas por aqueles que as recebem. Então observem, sendo a norma constitucional uma promessa das mais fundamentais para a condução da vida e para a formação dos projetos de toda a sociedade, com isso nós temos a instituição do que se chama uma cultura bem definida para organizar a vida de cada um de nós. Ela é bem mais do que uma simples formulação escrita, ela é uma proposição a futuro que deve garantir a nós que recebemos esta proposta uma perspectiva de formação de nossos projetos de vida e de nossa descendência. Com isso, se consegue ressaltar de uma vez por todas o papel absolutamente fundamental das normas constitucionais, que impedem que as demais normas possam se estender além dos seus limites. Chegamos, portanto, a algumas consequências absolutamente relevantes, que são as seguintes. Primeiro, o que são princípios? Princípios não são, como acreditam os maiores doutrinadores sobre o assunto, normas escritas. Os princípios são pressupostos de organização e do uso das normas que serão escritas. Então, por exemplo, quando eu tenho a ideia do nemine ledere, quic tribuere, que são regras que vêm já do direito romano, por assim dizer, que estrutura, de modo geral, o direito contemporâneo romano-germânico, né, de origem romano-germânica, eu tenho aí as proposições que lidam precisamente com a ideia de patrimônio. Não é? Quando eu falo em não lesar alguém, eu quero dizer que alguém é dono, é proprietário de algo. Quando eu digo dar a cada um o que é seu, eu pressuponho que se saiba o que é ser seu. Portanto, é um direito patrimonialista, de cunho acendradamente particular, ele está ligado ao direito privado profundamente, e é a partir do direito privado que se acaba por pensar o direito público. Isso tem consequências as mais vamos dizer assim, complexas, para não dizer complicadas. Porque quando eu penso de uma forma privatista e patrimonialista sobre a articulação geral da sociedade, eu acabo por estabelecer, de alguma maneira, no próprio direito constitucional, regras que vão favorecer o pensamento do direito patrimonial ligado ao direito do solo. Nós estamos precisamente vivendo uma época de transição. Eu digo que é um momento em que a curva geral da civilização, que é um conjunto dos objetos produzidos pela sociedade, esse momento é um momento de uma transformação profunda de toda a forma de se pensar a vida. Então o direito patrimonialista de cunho, vamos dizer assim, material, começa a ser substituído por um direito de estrutura imaterial. O direito da propriedade imaterial adquire cada vez mais importância
E há uma transformação geral da compreensão do fluxo de riqueza circulante pelo mundo. Então, hoje, deter marcas, patentes, direitos de uso é, na verdade, um fator de concentração de riqueza muito maior do que a simples detenção da propriedade dos meios de produção e do patrimônio de solo. Dito isso, eu acabo de apontar que essa evolução da sociedade para uma sociedade de conhecimento e o abandono geral da estrutura do capitalismo pós-industrial, do capitalismo financeiro, para a instituição de um novo capital, que é um capital de conhecimento, muda a articulação de tudo que se propunha como uma promessa geral de garantia de funcionamento da sociedade. Falo então de um novo momento, é um ponto de inflexão social profundamente importante, que fará com que seja necessário repensar, inclusive, a leitura, a compreensão dos textos constitucionais para efeito do controle do novo sistema social que se impõe, que começa a se estruturar a partir já de 10 anos passados. Gostaria de ressaltar profundamente esse aspecto, quer dizer, primeiro, a norma seja entendida como uma promessa, segundo, que o viés patrimonialista e privatista da concepção geral do direito acaba por influenciar de modo geral a constituição de todo o direito público e do direito constitucional, e deixar claro que o momento é precisamente de mudança. É preciso que os juristas, de modo geral, comecem a repensar o direito à luz das novas condições gerais de produção da riqueza e da manutenção do ciclo de vida. É preciso refletir, na verdade, sobre um aspecto de inculcação. A inculcação é um processo de convívio social. Basicamente, eu costumo usar como referência teórica uma metodologia que se chama sistêmico-construcionista. Basicamente, reconheço que os sistemas são uma forma muito adequada de se estruturar a reflexão sobre os mais diversos assuntos, inclusive o direito constitucional, e ao mesmo tempo eu levo em conta que há um processo de construção dos conceitos. Isto é, nada que existe é dado, todas as coisas são construídas. Então construímos, através do próprio processo de aquisição de linguagem, construímos aquilo que se chama a nossa realidade. O que seria essa realidade, fundamentalmente? A incidência das falsificações de nossas expectativas. Toda vez que uma expectativa nossa é contraditada pelo que acontece, digamos assim, eu tenho um contato com a realidade. Enquanto eu reiteradamente reproduzo aquilo que eu chamo de uma conduta normal e nada me impede, eu acabo por construir um mundo que é feito basicamente dessas manutenções construtivas ao longo do tempo. Então, pensar sobre o mundo é, de alguma maneira, pensar sobre regularidades que foram estabelecidas num processo de construção desse próprio mundo. A Constituição nos auxilia, de alguma maneira, através das normas que põe, para expectativas que seriam sempre observadas por todos os poderes encarregados de manter o funcionamento constitucional. Isto é, eu espero que o tribunal julgue, levando em conta os limites postos pela Constituição. Eu espero que as condutas das empresas que funcionam no país sejam reguladas por essas normas e pelas demais normas aplicáveis. Enfim, há um processo geral de funcionamento dito normal da sociedade. Esse funcionamento normal da sociedade impõe, isto é, ele inculca as condutas mesmo para quem não chega a ter acesso direto às normas. Então, basicamente, eu penso, por exemplo, numa frase de Manuelzão e Miguelin, do Guimarães Rosa, né, que é um conjunto de textos chamado Corpo de Baile, em que o Miguelin pergunta de uma maneira absolutamente encantada como é que a gente chega a saber, mesmo sem ninguém vendo, que ele não deve fazer o que está fazendo. Essa ideia traz em si exatamente o princípio geral da inculcação. As condutas ditas normais, as condutas aceitáveis pelos grupamentos humanos, mesmo os mais fechados,
acabam trazendo a cada um dos seus membros ou dos seus aspirantes a membros as condutas que seriam desejáveis. Não é preciso saber o texto legal para saber o que não deve fazer. Esse aspecto inculcativo do Sistema Geral de Normas é realmente absolutamente relevante, até para o uso geral dos equipamentos eletrônicos e da comunicação em rede. Isto é, os limites gerais de uso e de funcionamento da rede são mais ou menos postos pelos diferentes grupamentos humanos a que pertencem os seus usuários, o que traz um problema geral de regulação desse próprio sistema de comunicação humana. Eu gostaria de deixar muito claro nessa minha fala, que fica até confusa pela quantidade geral de informação que eu gostaria de passar aos que me virem, é que a estruturação geral de funcionamento da sociedade complexa é muito mais fruto de interações cada vez de maiores grupos e que não têm um contato efetivo, direto e instantâneo, mas que se comunicam por via de mensagens que ficam como aquelas postas em garrafa flutuando no meio cibernético, né? Esse sistema social novo, cibernético, ele acaba trazendo, na verdade, novas expectativas de funcionamento geral da sociedade. Isso é absolutamente relevante, porque, por exemplo, as lutas de gênero, as lutas de admissão de todos os funcionamentos de gênero, elas não são lutas que tenham, vamos dizer assim, a antiga obstrução geral das sociedades. As lutas de gênero hoje são muito mais tranquilas e serão cada vez mais tranquilas, precisamente porque a enorme quantidade de crescimento vegetativo de toda a sociedade mundial tem a expectativa formal de que não haja mais uma quantidade tão elevada de crescimento da prole ao longo de todo o mundo. Então, as questões de gênero que levam quase que naturalmente à redução da proliferação humana acabam sendo uma própria necessidade do sistema. E com isso, as expectativas de todo o sistema que flutuam nos meios cibernéticos acabam impondo, de alguma maneira, essa ideia central de que estamos com muita gente para habitar um planeta que não tem mais quase condição de manter o sustento de todos os envolvidos. Com isso, o que eu quero dizer é que a regulação constitucional ela tem ainda, além do que ela consegue produzir de expectativas, né, o seu efeito premunitivo, ela tem ainda toda essa flutuação dos demais meios de comunicação, cada vez mais, vamos dizer assim, pervasivos, eles invadem todas as áreas, como medidas de regulação de funcionamento da própria sociedade. Então vamos tentar compreender se a Constituição, de um lado, é essencial para a garantia de que o funcionamento esteja sujeito às promessas feitas, por outra parte, a própria atividade dos seres humanos no espaço cibernético acaba introduzindo novas expectativas e novas regulações de conduta. Com isso, nós temos a nova característica da sociedade de dados ou a sociedade de controle que se impõe. Navegar no oceano cibernético, digamos assim, traz consigo a proliferação de informações sobre si mesmo para todos os demais que por ali navegam. E, portanto, novos métodos e novas condições de controle surgem para fazer com que as condutas sejam cada vez mais controláveis. Se Bauman tem razão de dizer que o universo é um mundo líquido, né, de relações que são extremamente provisórias, ele deixa de perceber, porém, que o sistema de controle recrudesce. É um universo extremamente rígido, porque os controles são cada vez mais ativos e permanentes. Com esse tipo de reflexão, eu deixo bem claro que o funcionamento geral da sociedade está subordinado a muitos mecanismos e todos esses mecanismos introduzem controles. Muito obrigado pela atenção.